Bom dia, né, Bom Eliezer? dia. Você repete pra gente teu nome completo, local e data de nascimento. Bom dia, Miriam. Meu nome é Eliezer de Oliveira Martins. Nasci em Alenquer, no estado do Pará, dia 19 de dezembro de 1943. Sou casado. Minha esposa Sheila Yari de Martins. Tenho 3 filhas, uma neta, muito bonita, por sinal, gosto dela, só que ela está em Brasília. Sinto uma falta muito grande dela. De modo que estamos aqui em plena selva amazônica para fazer esse registro sobre a Petrobras, a grande propulsora da economia brasileira atualmente. Como foi que se deu o teu ingresso na Petrobras? Olha, eu acho até certo ponto uma coisa que meio romântica. Eu tinha mais ou menos uns 10 a 12 anos e via a Petrobras passar, os comboios da Petrobras passar pela frente da cidade. E Alenquer, a nossa casa fica bem na frente, não? E eu achava espetacular aqueles comboios da Petrobras, essas balsas cheias de equipamento. De modo que quando eu vim, já acho que em 64 para Belém, já sentindo necessidade de trabalhar, fumava essas coisas, aí queria arranjar um emprego. Algo em torno, parece que o salário mínimo estava em torno de 60 mil reais, algo assim, em torno de 60 mil cruzeiros. E surgiu uma oportunidade de fazer um concurso em 65. Surgiu uma oportunidade para fazer um concurso na Petrobras. Me disseram lá que ia haver um concurso, que estavam precisando dele. E eu me inscrevi. Eu não sabia datilografia. Aí eu tive que aprender a datilografia rapidamente. Acho que numa questão de uma semana. Pelo menos o essencial, sabia escrever. Pegava meus irmãos, dita, aí eu escrevia o que eles ditavam. Aí eu fiz o concurso, quando foi uma surpresa, final de setembro, chega uma carta da Petrobras dizendo que eu tinha passado no concurso. E aquela alegria foi grande para mim. Quando eu me apresentei na Petrobras, eles disseram, olha, você já vai começar a trabalhar dia 1º de outubro. E disseram que eu iria ganhar R$ 153.800. Quem estava torcendo, querendo arranjar um emprego pelo tempo do salário mínimo de 60 mil reais, não, cruzeiro, aqueles 153 parece que era um sonho. Ainda mais, fiquei mais espantado foi quando disseram que em cima disso tinha 30% de periculosidade. Aí desde então a minha vida na Petrobras se transformou, praticamente ela se transformou. Eu passei a viver da Petrobras a partir daí. Quando eu entrei, como eu ainda não tinha experiência de trabalho, o que aconteceu? Eu entrei para trabalhar como secretário do capitão de mar e guerra, Hélio Lapa Maranhão. Mas ele se encontrava em Barreirinha, tentando desencalhar uma dessas balsas, um comboio que estava preso num rio por lá, pelo Maranhão, de modo que eu fiquei sem experiência de trabalho, eu fiquei aguardando que ele viesse, e também os colegas lá não me deram orientação, porque eu tinha sido contratado para assistir o capitão de mar e guerra, Hélio Lapa Maranhão. Quando ele retornou, praticamente uns 15 ou 20 dias depois, ele conseguiu soltar a balsa que estava presa, ele me chama no gabinete e me deu uma lição de moral muito pesada, dizendo que praticamente esses dias para mim era como se eu estivesse sendo desonesto com a Petrobras, que eu estava ganhando sem fazer nada lá. E eu me comprometi e disse, então o senhor me devolva
ao setor de pessoal, porque eu não tenho condição de trabalhar com o senhor. Então ele respondeu, disse, então faça, escreva pedindo a sua devolução ao setor de pessoal. Eu estava fazendo essa carta, esse documento para ele, me devolver o setor de pessoal, quando um colega, também é uma homenagem que eu faço a ele, que eu não sei se ele um dia vai souber disso, é o Rui Campos. Ele trabalhava conosco. Quando ele viu quando ele me viu diante da máquina escrevendo aquela carta que ele leu, ele disse: Eliezer, não faça isso, rapaz. Isso é uma pressão que você está sofrendo. Que é justamente para você começar a sentir o que é Petrobras. E desde então eu passei a ter um domínio ter um domínio daquilo que eu me proponho a fazer. Passei a controlar praticamente, eu entrei no setor de transporte terrestre, isso em 1º de outubro de 65, mais ou menos em 68 eu fiz um concurso dentro da Petrobras para ser analista petrográfico, trabalhar no laboratório, passei. Depois de mais um ano, uns dias, surgiu uma oportunidade para eu fazer um concurso para ser auxiliar técnico de geologia. Passei, fui para a Bahia e retornei para a Petrobras, já como um tipo de um profissional já ligado ao petróleo, já não mais à burocracia. Se bem que como auxiliar como analista petrográfico, eu já estava me familiarizando com as coisas do petróleo. Até então era puramente burocracia. E o primeiro superintendente com quem eu trabalhei foi o Carlos Walter. O ambiente era um ambiente que estava saindo do golpe de Estado, né? Havia um certo medo, um certo temor o ambiente da Petrobras. Ninguém podia falar quase nada do status quo ali instalado, né? E de modo que dentro desse processo inicial, a minha transformação como profissional, como empregado da Petrobras, me trouxe até aqui, diante de vocês agora. Você tem uma participação também no sindicato, você foi dirigente sindical. Fala um pouco pra gente. Positivo, isso já vem aqui em 1987, mais ou menos, 87. Havia um fastio, digamos, da categoria em termos de greve, porque a revolução, o golpe de 64 praticamente podou a categoria, sabe? Caçaram Sapiereira, caçaram os dirigentes sindicais, e nós ficamos entregues a uma linha de dirigentes sindicais muito chegadas aos interesses patronais, sabe? De modo que não havia essa mobilização de categoria. E mesmo porque militar, que dominava o Brasil, aquele pavor de prisão, de demissão, aquela coisa, ninguém se manifestava. Quando foi em 1987, a nossa diretoria se elegeu para dirigir o sindicato. Fizemos a primeira greve. Inicialmente, usamos uma técnica de paralisação de meia hora na porta da entrada, no portão de entrada da Petrobras, dos escritórios da Petrobras, e depois esticamos para uma parada de um dia. Isso, claro, em conjunto com o movimento nacional, em conjunto com a FUP, digamos.
naquela época era a reunião de todos os sindicatos. Tem algum movimento dos trabalhadores, assim, alguma coisa mais específica daqui? Quer dizer, fora essas grandes campanhas nacionais, se vocês tiveram algum movimento para alguma luta própria aqui, regional? Tivemos, como eu lhe falei, nós estávamos em fastio, ninguém entrava nessa briga, nessa luta de greve, essas coisas, por causa da própria situação da empresa aqui. Havia um temor muito grande aqui na Amazônia. Primeiro porque havia sempre uma conversa de que a Petrobras ia fechar, sabe, ia haver muita demissão e ninguém se manifestava muito. Isso praticamente atemorizava os petroleiros daqui do norte. Mas quando nós nos propomos a realmente fazer uma mudança de mentalidade da categoria, a coisa foi mudando. E houve um fato que houve uma conclamação nacional de uma greve. E nós defendíamos uma coisa que todos os sindicatos, principalmente os petroleiros, achavam que ninguém devia gastar para fazer uma greve. Então devemos que fazer mobilização, essas coisas disso. Quando nós devemos ter um recurso de rádio, jornal, essas coisas todas para mobilizar, né? E isso era condenável pela sociedade, porque tem muito dinheiro e tal, fica chamando. E nós resolvemos chamar a greve pelas rádios. Isso, a greve entraria numa segunda-feira e nós nos reunimos para chamar o pessoal à greve numa sexta-feira em conjunto nacional. Acontece que nós começamos a chamar na sexta, sábado e domingo rádio conclamando o pessoal a não ir para a greve, não ir trabalhar, que estava em greve nacional, a categoria estava em greve nacional. Acontece que no fim de semana a categoria nacional resolve não grevar. Aí, como nós não podíamos ir para a rádio desfazer o que nós fizemos, foi a época que foi um dia que nós fizemos uma greve sozinhos no Brasil. Somente a região norte entrou de greve. Que ano foi isso? 88? Foi em 1988. Foi 1988. Foi antes dessa geral que teve. Não, já estava havendo, né? Uhum. É como se diz, nós estávamos nos exercitando, sabe? Nós estávamos nos exercitando. Aí depois disso não, a categoria ela tomou consciência realmente que para defender seus interesses, ela tinha que tomar uma posição, se bem que radical, né? Que era a greve. E isso o pessoal entendia bem, né? De modo que essa foi uma passagem que até hoje, quando me veem, eles dizem que nós fomos culpados da parada da Petrobras. Não foi uma situação que houve na época, contingência, né? Ninguém podia desfazer um chamado que tinha sido praticamente em todo o território estadual. E você lembra alguma história interessante para contar pra gente, curiosa, ou enfim, algum fato? Olha, tem uma história, marcante? nós tínhamos assim, lá em 1900, no começo da década de 70, nós tínhamos um chefe, a Direx, Divisão Regional de Exploração, a Direx, era o Poinciano. Ele era um profissional, um técnico, ele não um bom comandante, um administrador, mas ele não gostava de ir a campo, sabe? Um dia, numa segunda-feira, melhor dizendo, chegamos ao edifício Cormorama, que era onde ficava sediada a Petrobras, o escritório central da Petrobras. Estava aquele zum de alguém que tinha morrido, sabe? Um ambiente de compunção, alguma coisa assim, sabe? Aí disse, olha, parece que o Ponciano morreu. Como morreu? Porque ele estava sexta-feira aqui. Não, ele morreu porque ele parece que foi fazer uma visita a uma plataforma e quando ele estava retornando,
o helicóptero caiu na beira da praia. E são esses fatos que acontecem dentro da Petrobras, que deixa a gente cada vez mais gostando dessa empresa, porque ela está cheia de novidades que esperança, tristeza, alegria, saudade, essas coisas todas que conformam o petroleiro. Essa Amazônia aqui, ela tem fatos aí que fora de série, quando ela está em pesquisa, digamos assim, na Amazônia, abrindo clareiras ou abrindo picadas, o helicóptero vai pegar, a equipe vai deixando e vai assim. Numa dessas se esqueceram de um técnico no meio da Amazônia, ele passou 3 dias aí. Depois, mas a coisa ela vai, como se diz, vai da linguagem de hoje, vai formatando o petroleiro com essas angústias, esses sofrimentos, esses medos que esse geofísico sentiu quando ele ficou sozinho aí no meio da floresta, dia e noite, sabe? 3 dias sozinho. O caso dos acidentes que acontecem muitas vezes aí uma vez eu estava muitas vezes me pergunto por que a gente usa o capacete, né? Eu não gostava de usar capacete, principalmente quando eu ia numa torre. E eu sempre trabalhei no pé da torre, como técnico de geologia. Tinha que analisar constantemente as amostras que o poço estava nos dando do fundo do poço, a sonda nos estava trazendo. Uma vez eu estou lá sem um capacete e na sonda, na plataforma, olhando, tomando informação com o sondador, o que estava se passando, como estava a perfuração. Aí eu olho para cima, eu só vi uma coisinha caindo, tá? Só deu tempo de afastar. Era um parafuso de quase quem sabe, umas 30 gramas. Dessa que soltou lá da torre, sabe? E caiu. Eu imaginei que se aquele parafuso caísse na minha cabeça, furava. Aí me deu, nunca mais eu deixei de usar o capacete. São esses fatos que fazem Miriam, a Petrobras. Todos os petroleiros, de um modo geral, eles têm história bacana, muito bonita, que o povo lá fora não sabe. Pensam que a gente está aqui ganhando bem, sem fazer nada. Na hora que nós vínhamos voando para cá, aquele barulho do foca estava trazendo tudo para fora a recordação do tempo que eu viajava para cá. Saía de Belém de manhã cedo, chegava aqui em Manaus. De Manaus pegava um outro avião, quando pegava um teco-teco parava em Tefé. De Tefé nós íamos a Tabatinga, ou Letícia. Se desse a oportunidade da gente seguir viagem, seguia nesse mesmo dia para Porto Gavião, senão a gente pernoitava para viajar no outro dia. Pegava esse teco-teco em torno de 2 horas de viagem até Porto Gavião. Lá em Porto Gavião pegava um helicóptero, mais 2 horas, Amazônia dentro, para chegar à localização da sonda. Muitas vezes a gente ia torcendo para chegar lá, para que a sonda estivesse em manobra, ou seja, estivesse paralisada, trocando tudo, porque não dava condição de você estourado, estafado de viagem. Então essa viagem que nós fizemos para cá deu essa recordação de Petrobras aqui na Amazônia. Ninguém se conhece lá, né? Vocês podem ver aí, atrás de nós, essa beleza que tem aí, o rio aqui, o rio Urupu, né?
essa parede de árvores gigantescas. Eu tenho, sem dúvida alguma, gosto de escrever, tenho esse site na internet, onde eu conto a história dos superintendentes. Qual que é o site? Já tem. Tem fatos, esses fatos aí, fatos singelos, que não deixa de ter uma ligação direta com o petroleiro, sabe? Qual que é o endereço do site? www.eliezer.ninhodanatureza.nom.br. Aí você me pega o Ninho da Natureza, justamente por causa da Amazônia. E lá está o petróleo na Amazônia. Aí venham narrando desde os primórdios do Pedro de Moura, tá aí. Vocês viram a homenagem que a Petrobras fez para ele. O Pedro de Moura, em 1925, 26, foi furando ali no Pará, em Bom Jardim, no município de Itaituba, se eu não me engano. Ele furou um poço raso de 300 metros e conseguiu gás. Ele conseguiu, naquela época, em 1925, iluminar durante 3 anos o alojamento deles. Como ele diz, eu coloco isso no meu site, como uma luz cativa, mostrando para todos os técnicos da Petrobras, exploracionistas principalmente, de que a esperança de que aqui na Amazônia tem petróleo. E está aí. Mr. Link passou por aqui, chegou a um ponto de dizer que se a Petrobras quisesse descobrir petróleo, que fosse para fora, que aqui não daria. Eram rochas muito velhas, né? E está aí. Então, coisas assim que faz o petroleiro. Conta pra gente o que é para você trabalhar na Petrobras e ajudar a construir, ter ajudado a construir essa empresa e ter ajudado, né, porque já se aposentou, no desenvolvimento do país. Olha, Miriam, num dia desse eu estive na Ambep. Aliás, um dia desse não, já há uns 2 anos eu estive na Ambep. E eu fui falar, não sei, alguma coisa. Então, toda vez que eu vejo os colegas lá, são todos aposentados, né? Eu disse, olha, que hoje tem 2 Petrobras. Tem essa Petrobras aqui construiu essa que está em evidência, porque havia um espírito de fazer a Petrobras crescer, sabe? Havia uma garra desses petroleiros. Então, e você imagine, essa Petrobras, esse petroleiro que lutou pela campanha do Petróleo é Nosso, lutou contra todas as ingerências, digamos, das empresas multinacionais, dos próprios políticos alcahuetes que querem entregar o patrimônio público, sabe? Que vem lutando, enfrentando problemas, enfrentando uma série de, como eu lhe falei, os acidentes e muitas coisas que se passam aqui, que o povo lá não sabe, são manipulados, né? Então é como se nós fôssemos ao mesmo tempo filho e amante da Petrobras. É incrível que pareça, é como se fosse nossa realmente. A petróleo é nossa, sabe? A Petrobras é nossa. O petróleo é nosso, já teve a campanha. Porque foi construído. Cada suor que foi dado aqui, distante de família. De primeiro, o pessoal, quando vinha para cá, passava meses e meses sem ver família. Tem também uma homenagem ao geólogo Isaac Bermegui. Ele fazia geologia de campo. Ele vinha para o campo
deixava a mulher muitas vezes gestante, quando chegava para lá, o filho já estava andando, sabe? Isso só para mostrar. Muitas vezes a descaracterização da pessoa, queimar, cheio disso que você está aí, manchado de feridas, o filho não reconhecia. Tem tudo isso, pensa que são intrusos dentro da casa. Isso acontecia. Uma vez o doutor Isaac Bermidier, ele me falou isso aí. Eu ainda não contei essa história porque a linha que eu tomei, mas aí eu tenho uma oportunidade, inclusive, de alguém de vocês procurar saber o Isaac Bermidier. Ele teme, são esses fatos assim que que estão ligados diretamente à vida do petroleiro. Sai, fica muito tempo longe e não sabe que está lá. Doenças. Muitas vezes você está num campo perfurando e os problemas estão girando lá que você não sabe. E nós não podemos, né? Nós temos consciência de que esse faz parte da Petrobras, da administração dela. Todos eles, de um modo geral, todo petroleiro tem isso. Uma vez eu vim furar um poço aqui, o Jaquirana. Era um começo de poço. Havia um assombro. Quando você vai pousando no campo de pouso, digamos, da sonda, você tem a impressão que você vai caindo num buraco. Por causa das árvores, né? Você tem a impressão que você vai caindo, você vai no buraco da Amazônia. Aí segue lá para a torre, e aí eu segui para caçar. Eu pedi a sonda estava em manobra, aí como ela está em manobra, passa mais ou menos umas 6 horas disparada em termos para a geologia, né? Porque durante a manobra a geologia não trabalha, então é folga nesse tempo que está fazendo a manobra. Aí eu peguei um rifle e disse, olha, eu vou dar uma saída, ver se eu caço alguma coisa. É brincadeira, que eu nem ia caçar coisa nenhuma, ia só para me proteger com o rifle, para no caso que aparecesse uma onça, alguma coisa na minha frente. Aí eu segui uma picada da sísmica. Foi embora, mas me baseando pelo barulho da sonda da manobra. Tá longe aí, ó. Tá vendo esse barulho? Então, enquanto desce para ouvir, aí, quando eu não ouvisse, eu parava a viagem. E na picada da sísmica é uma estrada, né? Uma estrada que eles abrem para irem fazendo a pesquisa sísmica. Aí quando chega numa determinada, exatamente onde eu já não dava mais para ouvir o barulho da sonda, tinha uma árvore caída. Aí eu disse, puxa vida, eu estava cansado e me escorei. Quando eu olhei para cima, a árvore estava cheia de macaco. Olha, cheia de macaco. Esse macaquinho, o chuim. E olhava, tinha a impressão que de repente o apavoramento meu foi que de repente fiquei com a ideia de que todas as árvores estavam cheias de macaco e eu não via macaco. Eu queria voltar para a sonda e não sabia como, olha, de medo. Esse cabra, esse macaco vão fazer bandalheira aqui comigo, vai ser... Até que comecei, eu fui me afastando assim como quem não quisesse, como se eu estivesse querendo me enganar, mas era muito macaco, viu? E você não ouvia barulho de nada. Quietinhos. Eles quietos, eles são assim. Aí quando eu me afastei, que não dava mais nada, que eu olhei, saí correndo, viu? Retornei. São também esses detalhezinhos que a gente vê aqui na Amazônia, né? Muito a beleza que tem.
Bom, já a gente tem que se encaminhar aqui para o fim. História de vida, né? Você fala pra gente o que você achou desse depoimento para o nosso projeto, o que você acha desse projeto, de contar a história da empresa pela visão dos seus trabalhadores. Olha, eu acho que foi muito feliz essa ideia, porque se bem que vai ser muito difícil para vocês pegarem as pessoas realmente que precisam, porque todo petroleiro tem história. Umas mais emocionantes, mas dependendo da dimensão de como é a pessoa vê, outras menos, sabe? Mas eu acho que é um resgate mais para a história da Petrobras. Saber realmente como é que o petroleiro se vê. Eu, como você me perguntou, eu me vejo como um filho e um amante da Petrobras. É incrível que pareça. Primeiro que foi meu primeiro emprego e último. Hoje, inclusive, eu estou fazendo até o curso diaconal da Igreja Católica, né? Devo me ordenar no ano que vem. Não tem nada, parece que, como se diz, parece que eu tenho uma satisfação de dizer isso. Primeiro e último, sabe? Talvez seja essa fidelidade que caracteriza o petroleiro. Talvez você não vai encontrar ninguém, a não ser que alguém aí, talvez muito chateado, possa ter, mas a Petrobras, o petroleiro, é difícil falar da Petrobras. Olha, eu tentei muita coisa. Eu te falo, vê muita do que eu estou te falando, que praticamente falei mais essa aqui. Mas se você for nesse site, você vai ver. É uma homenagem que eu faço, digamos, para o Décio Oddone, o primeiro, praticamente o primeiro superintendente da Petrobras, e o último do CNP, Geraldo de Oliveira Pinto Guimarães. Aí vem enfrentando o Jarbas Passarinho. O Jarbas Passarinho, quando eu faço o comentário do Jarbas Passarinho, ele mandou um e-mail para mim contando também uma história. E está lá, você vai ver, está lá no site. Jarbas Passarinho. Ele foi superintendente e foi interventor na época do golpe de 64. E tem todo esse processo, de modo que é um projeto de dimensão grande. E eu acredito que as outras empresas vão tentar resgatar a memória. Porque não é possível. Se você olhar uma empresa, Miriam, só aparece na empresa a presidente, os executivos, o nome. E aquele que realmente deu a vida, sabe? E é essa oportunidade que vocês estão dando. Muitas vezes a Petrobras, quando saía, pegava esse pessoal aí da beirada, pessoas desconhecidas aí. É outra coisa aí magnífica. Enquanto eles estão trabalhando preocupados em pegar o peixezinho dele ou a sua caça, sem se preocupar com aquela ambição de cada vez mais ter mais. Aí quando chega uma Petrobras, pega um rapaz desse aí, um chefe de família, olha, vem trabalhar para mim, carregar tubo, fazer isso aqui, carregar cimento, lavar aqui, sabe? São os anônimos que nós chamamos, apesar de saber, mas são os anônimos, da beirada de rio, que a Petrobras se utiliza para fazer esse serviço pesado. Não sei se ainda hoje, mas acho que ainda faz sim. Ela faz. Também devem grande valor para eles, porque é quem carrega os equipamentos da Petrobras, é quem carrega a parte pesada, aquele que dorme praticamente ao relento, sabe? Aquele que quando vai abrindo a mata, ele que vai carregando aquela mochila. Esse pessoal também precisa ser resgatado, mas ninguém sabe quem é. Só sabemos que são muita gente. Por onde a Petrobras passa, há uma transformação. Não é brincadeira. Por onde a Petrobras passa, há uma transformação. Não em termos de ambiente ecológico, mas de transformação da pessoa.
Parece que a pessoa que tem contato com a Petrobras se sente mais brasileira, sabe? Mais consciente. Porque o petroleiro vai conscientizando, vai fazendo, vai mandando em frente e ela vai passando. A Petrobras vai embora e vai transformando. E essa é a nossa Petrobras. E vocês estão de parabéns. Muito obrigada, Tá? Eliane.